Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo tudo que Ele tão bondosamente oferece para nós. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando que os irmãos nos favoreçam para que das leituras da noite de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre ilumine a nossa reunião de estudo. Que assim seja. Para facilitar a nossa sintonia, e já direcionando a nossa leitura para um assunto que daqui para frente vai se tornar recorrente, Então, do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografia do Carlos Alberto Barcelli, a lição Perdão das Ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti sem coragem de dizer nada, ou sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 16 do nosso livro, E a Vida Continua. E para a gente estabelecer assim, uma ligação, vamos lembrar que no capítulo 15, Evelina, orientada pelo instrutor Ribas, analisa seu encontro com Túlio, toma consciência da sua responsabilidade, observando em Túlio as consequências de suas atitudes e decide-se por auxiliá-lo, reparando o mal que causou. Ciente da extensão do desequilíbrio dos sentimentos de Túlio, foi orientada a auxiliá-lo na condição de preceptora, uma mentora, uma professora particular. Na condição de preceptora, já que a tarefa é reorientar o sentimento que o rapaz nutre por ela, para uma forma mais sublimada, que permita a ele cuidar-se e melhorar-se. A ideia é desenvolver o sentimento de paixão para amor, de tal maneira que ele saia da fixação obsessiva, livrando-o para outros interesses. Então, capítulo 15, basicamente, gravitou em torno dessa temática. No capítulo 16, nós temos então: Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo, adquiriam conhecimentos em torno da evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. A fim de conversar
construtivamente com aquele que se lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe o esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantine, contudo, que se compadecera fundamente do rapaz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. No dia marcado para o início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem 3 vezes por semana, Ribas seguiu em pessoa os 2 obreiros para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. Túlio tem uma natureza, má. Ele sente a vontade de relação com outras entidades ou outros espíritos, que lhes são afins. Por isso, a cela que o isola. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste, e tanto Evelina quanto Ernesto, sob o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu encantado a presença da moça e, de começo, reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditirambos, uma poesia entusiasmada, delirante, em ditirambos de lealdade e ternura. A senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas emolduradas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente. Apesar disso, Mancini não se desfixava da paixão que o absorvia. Ele não quer mudar. Mancini não se desfixava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Principiasse Evelina a preparar clima adequado às lições e ele choramingava à maneira de criança doente. Declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido nos brios próprios. Asseverava-se contrário a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Insistia em reconhecer-se unicamente um homem na definição dele mesmo, e nessa condição não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solícita quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher de seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente os remoques, as insinuações maliciosas e lamentações incessantes, aparando-lhe os golpes e podando-lhe as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção.
imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida, e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos. Para sentir-se na posição de tutora maternal de Mancini, experimentava a necessidade de ser mais entranhadamente mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso, sabia-o agora homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana quanto qualquer ser humano, ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la. Eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração em agoniado lance afetivo. Aspirava a revê-lo em pessoa, aurir-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissão para visitar a família terrena, Fantine e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores: muito cedo. Reconfortavam-se, por isso, com estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a-tete entre ambos, as confidências. Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas, por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, conquanto a filha o tratasse, muitas vezes com rebeldia cruel. Lá atrás ele fez uma menção, logo no primeiro encontro que ele teve com a Evelina, a respeito dessa vamos dizer assim, disparidade, né? Ele diz a Evelina que ela seria a filha que ele gostaria de ter no lugar daquele tinha. Vocês vão se lembrar disso. Então aqui ele faz essa menção, com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas, a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montara a defensiva doméstica. Mas e a ausência? Indagava-se constantemente junto da amiga que se lhe transformara em irmã de todas as horas. A ausência, a distância. Perdiam-se os dois em conjecturas, antegozando alegrias do reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhes seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação de conformidade perante quaisquer transformações a que se lançassem. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra,
desacoroçoados e tristes ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhes fossem pesados aos corações. Mas outros, muitos, regressavam desencantados e tristes, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais na vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inesquecíveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em nobres impressões diante de Ernesto atento. Caio, na opinião dela, caíra em desgraça. Caíra em deslizes. Todavia, reabilitara-se-lhe no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara durante os últimos dias da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico. Em verdade, podia ter sido desleal durante algum tempo, lá isso podia. Era um homem com as exigências naturais da vida comum e, obviamente, se distraía, enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento. Mas, à frente da morte, diante da longa separação, modificara-se. Parecia haver recuperado a condição de noivo amoroso, terno. E Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne a fim de reacolhê-la nos braços. Antecipava opiniões, enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava que Serpa cometera até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio no intuito de desposá-la. Fora isso terrível calamidade, fora. No fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que tal qual se esforçava por Mancini, desvelar-se-ia mais tarde por Serpa. Esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia então a biografar-se, contando histórias do lar. Amava a esposa entranhadamente e confessava que praticara muitos disparates quando mais moço, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Celina era uma bênção que lhe acalentara o coração na madureza, sempre terna, compreensiva, devotada. Tem uma certa incongruência, né, com a primeira citação que ele faz de Celina, mas a gente vai entender isso. Sonhara para ela, a filha, sonhara para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos 22 de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciado de casa, depunha na filha a maior confiança. Não lhe temia o futuro,
além de provida com mesada apreciável, lecionava inglês com mestria, ganhava dinheiro e sabia guardar. Desculpem. Mantinham-se desse modo sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados 6 meses de atenção e doutrinação a benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina, através de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Então, Ribas vem verificar, primeiro verifica o trabalho da Evelina, né, e depois se apresenta ao enfermo como médico em inspeção. Aqui é o grifo. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático, denunciava na mente uma ideia central: Evelina. E com a Evelina, no miolo das mais profundas cogitações, vinham as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões de autopiedade. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. Às primeiras manifestações do inquérito afetivo, respondeu ao instrutor com a tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor? Sem Evelina comigo, nada consigo entender. Se ouço o Evangelho, penso que ela, só ela, é o anjo capaz de salvar-me. Se anoto ensinamentos acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento como sendo a única alavanca bastante forte para governar-me. Se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para meu reconforto exclusivo. Se recebo esclarecimentos em torno de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria este hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços, ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. O mentor sorriu, paternal, e aconselhou: calma, equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido, irreverente. Não pedira, não aceitava conselhos. Hábil psicólogo, Ribas despediu-se. À noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, indiferente, sem vontade. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa que o ouviam atentos,
atentos. Não vejo qualquer interesse para Mancini na permanência aqui. Forçoso envidarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Miniaturização é um termo usado, miniaturização ou restringimento, é um termo usado que significa a fase preparatória da reencarnação. Forçoso evitarmos esforços para que ele aceite voluntariamente a miniaturização, o processo reencarnatório. Renascer, redarguiu a Evelina, assustada. Será preciso tanto? E Ribas, nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será começar de novo. Ainda assim, terá dificuldades e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de chofre, pensando. No capítulo 15, nós ressaltamos da leitura 5 aspectos que nós gostaríamos de comentar. Primeiro, a preparação para o trabalho. Eles, Ernesto e Evelina, buscam aprender, então se matriculam. Não há um improviso, uma preparação criteriosa para garantir a Evelina e Ernesto o conhecimento necessário ao sucesso da empreitada que eles se propõem. Isso garante segurança para todos, para eles e para o Túlio, o paciente. Lá ele refere-se, munir-se de instruções com que lhe pudessem ganhar o raciocínio. A argumentação racional, fundamentada, de tal maneira que conseguissem convencer o Túlio a seguir numa outra direção. Então, nada de improviso, tudo preparado, tudo meticulosamente estudado para que eles pudessem atuar com segurança. No capítulo 11, nós já tínhamos visto uma citação nesse sentido. Quando o instrutor Ribas fala para o Ernesto, ele diz assim lá no trecho: queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo, de modo a compreender-se e compreendê-los. Conhecer e conhecer-se. Então, essa matrícula num curso, permite a eles essa capacidade, terem a necessária calma, terem domínio de situação para poder se apresentar ao Túlio como uma solução e não um agravamento do problema. O segundo aspecto é o Túlio Mancini. O que a gente vê é que ele continua refratário, rejeitando o auxílio, resistente a modificações, não oferecendo a mínima oportunidade para um acesso positivo. Ele não apresenta nenhuma porta para que a espiritualidade consiga agir positivamente em favor dele. Ele é extremamente negativo. Assim, nessa situação, a conclusão é: ele não progredirá na erraticidade. Ele não conseguirá melhorar-se na erraticidade. A erraticidade para ele é perda de tempo. Vamos colocar assim. Mantê-lo lá, com essa fixação, com essa dificuldade de reorientar o pensamento, é perda de tempo.
O aspecto, vamos chamar assim, mais relevante, que consome maior tempo, né, é a necessidade dos dois, tanto da Evelina quanto do Ernesto, de um apoio psicológico positivo para trabalhar. Né? Então, os dois buscam lembranças positivas, né, que possam ensejar, nas quais eles possam aurir energia nova. Assim, nós vimos a justificação dos, vamos chamar, erros, né, dos amados deles. A Evelina e o Ernesto, num processo, né, de positivação, né, de si mesmos, né, através do perdão. Bom, vamos colocar assim. Perdão é um processo, não é uma coisa que simplesmente nasce assim ao estalar de dedos. É um processo. E, segundo o nosso entendimento, desculpem, existem basicamente 3 estágios, vamos colocar assim, 3 estágios, né, dentro desse processo. O processo do perdão envolve necessariamente a aceitação. Primeiro, reconhecer o que aconteceu. Segundo, uma redução, diminuir a importância daquilo como fonte de mágoa. Né? E o terceiro estágio, a compaixão. Reverter em compaixão para com quem nos ofendeu. Eles estão na justificação, a Celina tentando justificar o Caio e o Ernesto tentando justificar a Celina. Eles estão nesse processo, nesse estágio do processo de perdão, né, positivando-se, porque se eles se apresentam magoados, se eles se apresentam com alguma reserva, alguma ressalvazinha, isso transparece para quem eles vão atender, para quem eles vão auxiliar. Não é? É a situação de alguém prestando apoio cheio de restrições. Então, essa é a ideia. Eles buscam esse apoio psicológico positivo, mudando o enfoque, né, mudando a maneira segundo a qual eles enxergam os queridos, os amados, né, que lhes magoaram. O quarto aspecto é a função do tempo. E aqui novamente a gente vê o tempo, né, atuando como parte da solução do problema. Então, enquanto eles aguardam autorização para visitar os familiares, né, Ernesto e Evelina reconfortam-se no estudo e no trabalho. Estudando e trabalhando, os dois melhoram a sua condição futura de se entender com os seus familiares, de compreendê-los melhor. Então, esse tempo no qual eles são privados da visita aos familiares, dedicando-se ao trabalho e ao estudo, eles se aprimoram de tal maneira que, no tempo oportuno, eles se apresentem em melhores condições aos seus entes queridos. E também nessa parte, né, a gente vê a narrativa que eles fazem dos companheiros que voltam a visitar os familiares, né? Alguns voltam, conforme a narrativa deles, aliviados, como se tivessem se livrado de um peso, se tivessem se livrado de uma algema, de alguma coisa que os constrangia. E outros tantos voltam entristecidos, porque encontram no ambiente que lhes é caro uma situação completamente diferente. Entes queridos falidos, né, no prosseguimento da vida na carne.
frustrados, tristonhos, né? Então, não é só uma questão de tempo, né, para poder ir visitar os familiares em boas condições. É também uma questão de aprimorar-se. Enquanto eles esperam, trabalham e estudam, com isso se aprimoram para terem uma chance melhor de não voltarem frustrados, conforme eles narram muitos companheiros que voltam, né? A respeito disso, lá no capítulo 12, né, nós temos também uma passagem que fala, uma referência que é reforçada por essa ideia. Lá no capítulo 12, o ministro durante o ofício religioso que a Evelina vai, ele coloca assim: todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, todos esses condicionamentos desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta. E aí, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Essa narrativa das frustrações daqueles companheiros que voltam ao ambiente doméstico, ver os seus amados, e voltam frustrados, voltam tristonhos, é o reforço dessa assertiva do ministro naquele ofício religioso. Aqui ele narra o que acontece e nós vemos o tempo todo, né? O desencarnado, né, mal foi à sepultura, né, e as coisas já estão seguindo outro rumo. Não necessariamente o rumo sonhado, desejado por aquele que desencarnou. A vida prossegue, né? E cada um segue na sua direção. Filhos que fogem da expectativa dos pais, né? É isso que a gente vê. Então, quando ele diz, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, ao depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento, da dimensão daquilo que os desencarnados normalmente encontram quando voltam a visitar aqueles que eles amam. Uma situação diferente daquilo que planejaram ou desejavam, né? O tempo tem esse valor. Sem um tempo necessário, a preparação para encarar essa realidade, como é que seria? Sem essa, vamos chamar assim, adequação da visão romântica que a gente tem acerca do prosseguimento da vida dos nossos queridos na carne, sem uma adequação à realidade, a frustração é fatal. Por último, né, a decisão pela reencarnação do Túlio. E aí, a gente tem que ser bem objetivo. Na carne ou na erraticidade, o objetivo é um só, é progredir, é avançar. Se o Túlio, né, desencarnado, se mantém fixado na direção errada, e ele não apresenta a mínima vontade de mudar de direção, o tempo dele na erraticidade está perdido. Se ele não progride, não pode progredir
porque a escolha dele não permite progresso, ele está aferrado numa posição, então ele está perdendo tempo. E não, Deus não admite perda de tempo. Todo o tempo deve ser bem aproveitado. Né? Se a reticidade para ele não resulta em progresso, que volte à carne, que volte à encarnação, reencarne. E aí, né, a gente fica o velho dilema. O processo de reparação, o trabalho da Evelina no processo de reparação é para cicatrizar as feridas de ambos os lados. Né? A vítima deve ser ressarcida naquilo que lhe foi imposto, né? E o infrator, aquele que ocasionou o dano, recuperar a sua paz de consciência. É assim que se cicatriza o processo, né, de reparação, que se conclui o processo de reparação. O velho dilema são duas vontades. Se uma atua no sentido de ressarcir, a outra não age no sentido de receber, de perdoar, de modificar, né, poderia-se dizer, não, a dívida é impagável, não será paga nunca. Não é assim que funciona. Então o velho dilema se o outro não melhora? Olha, quem busca ressarcir merece quitação da dívida se empenhou com esforço, se empenhou na solução do problema e se melhorou a si mesmo. Então, ele não é um eterno devedor se o outro se recusa a receber. A Evelina, né, os esforços da Evelina, né, tem que receber o mérito. Então, o prejuízo de Túlio não desmerece o esforço da Evelina. Porque os ganhos e as perdas são pessoais e intransferíveis. O que a Evelina ganha é dela, o que o Túlio perde é dele, porque é a ação de cada um. É nesse sentido que o Ribas vai verificar se a Evelina se empenhou, se ela trabalhou pela melhoria do Túlio. E ele conclui que o esforço dela foi satisfatório, que o Túlio não apresenta melhora por opção dele. Então, ficam esses 5 aspectos, né, à nossa consideração. O perdão, né, é uma forma, vamos dizer assim, de ressarcimento. É uma forma de compensação. E é um lenitivo, né, para quem está em mágoa, que fica negativo e tal coisa. No caso, né, a Evelina se esforça muito, né, para se perdoar naquilo que ela acha que errou. Né? E ela merece ser perdoada. Né? É isso, a conclusão do Ribas é essa. Né? Muito bem. Nós encerramos então a nossa leitura do capítulo 16. Né? Se os irmãos tiverem qualquer observação, fiquem à vontade. A gente está sempre ansioso para receber alguma observação, porque é o feedback, é a troca de informações que permite a gente avançar. Né? Então, fica à vontade, o nosso chat para comentários e tal tem essa finalidade. E nós vamos encerrando a leitura, agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade pela oportunidade e pela companhia, pela orientação. Rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo da sua luz, para que a gente caminhe com segurança e identifique os objetivos que ainda aguardam por nós. E que o Mestre continue nos infundindo muita coragem, para que a gente, enfim, proceda conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos.
Que Deus os abençoe. Até a próxima.